Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula, você começará a configurar os componentes TSQL Query para a tabela mestre e para a tabela detalhe. Eles serão ligados através do componente DTS Cursos do Professor. Esse passo é o mais importante para que a ligação entre o mestre e seus detalhes dê certo. Antes de começar, aproveite e dê o seu like. Pronto? Então, vamos carregar o Builder. Ative o Data Módulo. Então, vá lá, o DTM lista de presença. Clique duplo no DFM. E vamos continuar o trabalho. Então, configuração do mestre detalhe. O segredo está em configurar corretamente a ligação entre a query mestre e a query detalhe através do data source. O data source, como você sabe, é utilizado como um tubo, um conduíte, para que os dados sejam apresentados no formulário através dos controles DB e os dados modificados, inseridos, excluídos, volta por ele até chegar no client dataset e aí segue lá o provide, o delta, aquilo que você já sabe. Bem, esse data source que está no data módulo, lá no cadastro ele também aparecerá. Não tem nada nele no nome que mostra, olha, eu sou um data source para ser utilizado em uma ligação mesh detalhe, e não um data source para ser usado no formulário, para se realizar cadastro. Esse data source, a única função dele é manter o sincronismo entre a query mestre e a query detalhe. Quando for gerado o pacote lá pelo provide para enviar para o client dataset, essa ligação fará com que o provide veja, pô, essa query que eu estou utilizando, ela está em um relacionamento mestre detalhe, eu tenho que fazer um tratamento especial. Mas como que o provide saberá? Porque ele sabe que as duas queries, através de um data source, estão associadas. Logo, eu gosto de mudar o nome do data source para que ele tenha um sufixo que represente mestre detalhe. Eu utilizo em maiúsculas duas letras MD no final do nome do data source. Para que isso? Para que lá no formulário, quando eu procurar um data source para os controles DB e aparecer lá os data source que tenha como sufixo MD, eu sei que eu não vou utilizar. Eu sei que esses são usados especialmente para a realização do mestre detalhe. O data source, então DTS curso do professor, e aqui no final do nome coloque MD, de mestre detalhe. Qual é o próximo passo? Então, vou abrir aqui um pouco para que a gente veja os nomes, né, desses componentes. Qual é o próximo passo? Bem, observe que o data source tem uma propriedade dataset. Essa propriedade dataset do data source sempre terá a query mestre. No nosso caso, a query mestre é a query as professor. Com o DTS cursos do professor MD selecionado, vá no objeto Inspector, propriedade dataset, e todos irão aparecer. Todos, aí vai aumentando essa lista. E aqui a gente utiliza a query as professor, que ela que é a query mestre. O primeiro passo é esse. Qual é o segundo passo? Bem, os componentes query têm uma propriedade data source. E essa propriedade data source, agora ela recebe o data source que foi utilizado para a configuração da propriedade dataset da query mestre. Ou seja, agora a gente vai formar uma ligação. A query mestre é dataset do data source MD. O data source MD é o data source da query detalhe. Então,
Quando ela for ativada, ela vai percorrer. Ela quem? A instrução query. Opa, eu tenho um parâmetro. Esse parâmetro, onde que eu vou? Eu vou no meu data source. Meu data source, o que que ele tem? Uma propriedade dataset. Opa, eu vou nesse dataset. E nesse dataset, na propriedade field name, melhor, na mensagem field name, eu passo o nome. Qual é o nome? O nome do parâmetro pro código. E procuro um valor na linha corrente para pro código. E esse valor eu coloco na cláusula where, substituo pelo parâmetro e realizo o select. E o select vai realizar o filtro, trazendo somente curso tem professor, para o qual a coluna pro código seja igual ao valor pro código que está lá na query mestre, na query as professor. Parece complicado, né? Mas o melhor é que a tecnologia faz tudo isso para a gente. A gente só tem que fazer a ligação correta. Então agora selecione a query curso do professor, propriedade data source. Por enquanto aqui só vai aparecer um, então não tem como você errar essa, mas todos os data sources no data módulo irão aparecer. E aqui a gente associa DTS curso do professor MD. Salva, vai lá no disquete, salva. E está pronto. Está pronta a primeira parte, mas é a mais importante, que é a ligação das queries em mestre detalhe. Agora, qual a certeza que essa ligação dará certo? Observe. Query as professor, ela está falso. Você passa ela para true. Olhe lá na query curso. Ela está falso. Passa ela também para falso. Ou melhor, para true. Agora faça o seguinte. Vá lá na query as professor e desative ela. E olhe na query cursos do professor. E ela está desativada, fazendo com que haja um sincronismo. Então você desativou a query mestre, pelo caminho do data source, a query detalhe foi desativada também. Vamos fazer de novo. Então você vem primeiro, ativa a query mestre, query as professor. Depois, selecione a query cursos do professor e ative ela também. Qual é o passo agora? Desativar a query mestre. Então você vai em query as professor, desativa ela e no detalhe, na query cursos do professor, tem que estar desativado também. E assim você tem configurado corretamente o mestre detalhe entre as queries. Nesta aula você configurou o mestre detalhe entre os componentes query as professor e query cursos do professor, através do DTS cursos dos professor MD, onde foi mudado MD para ficar mais claro. Viu a importância do parâmetro para a realização do filtro e no final testou com sucesso as configurações. Esses são os passos mais importantes para o mestre detalhe dar certo. Na próxima aula você vai gerar o famoso campo dataset. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Uma coluna que representa um dataset inteiro. Isso é tecnologia e não feitiçaria. Obrigado por assistir a essa aula e até o próximo vídeo.